Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, enorme alegria, satisfação enorme estar iniciando as nossas lives aqui pelo Centro de Ensino Empresarial Jurídico, Sejur. Hoje, uma transmissão especial com o doutor Roberto Bejato, é professor de Direito Penal, tem doutorado pela PUC São Paulo, e nós vamos iniciar as nossas lives aqui, fazendo a apresentação do professor, do nosso curso de pós-graduação. Professor é um professor que milita na área criminal, milita também na área eleitoral, tem bastante experiência, vem de uma instituição renomada de formação. Então, professor, com a palavra com o senhor, professor Roberto Bejato, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Renan. Eu agradeço muito aí ao Sejur, ao Renan pela oportunidade. Para mim é uma grande alegria aqui poder participar desse projeto que o Sejur está desenvolvendo, poder contribuir aqui nisso. Eu agradeço muito. Nós agradecemos, professor, o convite, a prestatividade e principalmente o compartilhamento da sua experiência ao longo do seu caminhar acadêmico, além do seu caminhar prático também. Pessoal, o nosso curso esse ano, né, vem com uma apresentação diferente das pós em três vertentes. A pós da área jurídica, a pós da área da educação executiva, os MBAs, e da pós da administração/educação. Hoje nós vamos comentar rapidamente aqui a apresentação desse curso, que é a pós-graduação em Advocacia Penal, a nova persecução do Estado. É um curso 100% online, voltado para 12 meses de aula, tá? Onde os maiores nomes do direito penal e do direito processual penal estarão compartilhando, ensinando, né, esse conteúdo material e as novas vertentes que foram ditadas aí no mundo legislativo, né, através do pacote anticrime. As mudanças que ocorreram, nós vamos formatar, ou melhor, formatamos o nosso curso, tudo para trazer novidade. Então, grandes nomes como o próprio coordenador e grandes nomes também clássicos do direito penal. Nós vamos trazer o professor Guilherme Nucci, o professor Alexandre da Rosa, professor Nestor Távora, professor Auri Lopes. Então, é rico o nosso time docente, nosso corpo docente, mas o principal que eu quero te falar é que nosso viés é prático, nosso viés é experiência para você que já milita na área da advocacia ou para você que pensa em vir para o lado da advocacia, né? Escolher uma nova área da advocacia. Professor, seja novamente bem-vindo aí, agradeço o seu aceite. Comenta um pouquinho para nós, por gentileza, aí, esse perfil, essa escolha, o que seria essa nova pós para o nosso time de futuros alunos e alunos. Perfeito. Bom, pessoal, eu penso que a pós ela tem um objetivo muito claro, que é de capacitar, seja aquele advogado que já milita na área criminal, então ele vai visar aperfeiçoar a formação dele, você se depara com problemáticas práticas novas o tempo inteiro, e a pós visa te dar, vamos dizer, o substrato para você conseguir atender melhor essas demandas aí no dia a dia. A gente sabe que você nunca para de estudar na área do direito, sobretudo no direito penal. As coisas vão mudando muito rápido, vão tendo novos entendimentos jurisprudenciais, novas técnicas de investigação, de persecução. Por isso que eu achei muito interessante a formatação dessa pós como advocacia penal, a nova persecução do Estado, porque justamente ela vai trabalhar o quê? Essa nova feição que a persecução estatal vem tomando, principalmente quando a gente pensa em medidas como as que o pacote anticrime trouxeram, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que é uma coisa nova no Brasil, a disciplina mais, vamos dizer, sistematizada da questão da colaboração premiada. Então, tudo isso são técnicas novas que essa pós visa qualificar. E o segundo ponto, eu penso também que quando nós saímos da faculdade de Direito, né, depois dos 5 anos de curso, qual que é a expectativa, pessoal? A expectativa é que você saia da faculdade com um conhecimento, vamos dizer, horizontal.
Por que horizontal? Porque você vai ter uma gama gigantesca de matérias para estudar, não é isso? Durante a faculdade, lá direito penal, civil, trabalhista, tributário, financeiro, econômico, e por aí, uma série gigantesca de matérias que, por óbvio, você não tem como aprofundar nas minúcias de todas elas. Então, você sai de lá com uma formação, vamos dizer, generalista, né? Esse é o esperado. Então, a ideia da pós é permitir o aprofundamento, a solidificação da formação do estudante na área do direito penal e processual penal, né? Automaticamente também capacitando, aperfeiçoando para a prática do dia a dia da advocacia. Isso é, penso que esses são os objetivos primordiais que essa pós visa atender e vai atender. Muito bem. Perfeito, legal, muito bacana. Então, pessoal, nós mudamos, né, estruturamos essa pós-graduação realmente na vertente EAD. Então, o conteúdo é prático, é para trazer a experiência dos bastidores, aquilo que facilita o seu dia a dia como um operador do direito, como um advogado, né? Ou para você mesmo, que trabalha aí em algum órgão público, né? Do Poder Judiciário e gostaria de fazer uma atualização, tá? Além disso, pessoal, de trazer esses grandes nomes, essas grandes experiências, além de elaborar e formatar o seu perfil de advogado criminalista, passando macetes, dicas, encurtamentos, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer 2 ferramentas muito hábeis e práticas para você que está iniciando, para você que não tem nome e quer fazer nome. Poxa, mas como assim, Renan? Pessoal, a nossa experiência no mundo contábil, no mundo da administração, fez com que a gente, o quê? Desenhasse alguns modelos de outras áreas, por exemplo, da administração, para trazer para o direito. A experiência do marketing, saber vender, saber comunicar, saber se apresentar, técnicas de venda. Então, isso também vai enriquecer as nossas aulas para que você esteja muito mais preparado, não só tecnicamente do ponto de vista jurídico, mas como uma pessoa que pensa em aumentar a carteira de cliente, saber contactar leads e manter leads. Isso são tudo técnicas que vêm lá da administração de empresa, do estudo de vendas. Então, é muito rico no aspecto de formação profissional, beleza? Então, voltando ao nosso assunto aqui, pessoal, o objetivo do curso nós comentamos, professor, esse mercado como profissional, que experiência que o senhor tem durante esse período, o que o senhor acha que poderia apresentar aí do seu ponto de vista e a importância, em segundo passo, a importância da atuação do advogado nessa seara penal. Pessoal, aproveitando já, entrando nessa questão e aproveitando o gancho que o Renan trouxe, é muito interessante essa proposta de ter um módulo, algumas aulas, para falar de marketing, de técnica de vendas, etc. e tal, porque é algo que, francamente, a gente sai da faculdade de Direito sem noção nenhuma, essa é a grande verdade. A gente tem uma formação na faculdade que é uma formação técnica, né? Você aprende a lidar com o direito, com o mundo das normas jurídicas, não é isso? E a gente não sabe a gente não sabe, por vezes, como anunciar essa atividade, quais os limites ético-profissionais que também nós podemos usar, não é isso? Então, isso também é importante. Na própria aula de marketing, eu acho que já vai ser uma coisa voltada para o marketing do advogado. Isso que é interessante também. Então, quais os limites? O advogado ele pode fazer, eu posso, por exemplo, como advogado, fazer um anúncio divulgando quanto eu cobro de honorários? Eu não posso, numa empresa comum eu poderia. E aí vai. Então, isso é muito importante. A gente não aprende isso na faculdade. Então, acho que é muito importante isso para você poder vamos dizer, consolidar um espaço no mercado que a gente sabe que é bastante competitivo. Então, e isso é muito importante. E o que eu vejo, pessoal, nessa questão, assim, vamos dizer, de mercado e tudo mais, eu penso que o mais importante hoje, o que vai diferenciar o advogado, é justamente ele estar sempre atualizado. Esse é o grande ponto. Porque muitas vezes a gente está acostumado ainda com aquele direito penal, vamos dizer, antigo, vamos dizer, dos crimes, vamos falar dos crimes de sangue, né? Roubo, homicídio, lesão corporal, e aí vai, aqueles crimes comuns, né? Mas hoje, cada vez mais, surge espaço para se trabalhar no direito penal
naquelas questões, nos crimes contra a ordem econômica e tributária, que estão na Lei 8.137, nos crimes envolvendo lavagem de dinheiro, e por aí vai, ou seja, aqueles crimes típicos, né, do ambiente empresarial. As próprias empresas, por exemplo, com a lei anticorrupção, que entrou em vigor em 2013, as empresas passam a ter que ter o quê? Estruturas de compliance, estruturas de detecção interna de práticas que podem eventualmente ser lesivas, ser práticas corruptivas, tá certo? E isso envolve o quê? Uma assessoria jurídica ali, multidisciplinar, mas a mais importante dela, sem dúvida, é a assessoria de cunho penal. Você precisa estar, vamos dizer, antenado nessas ferramentas atuais do direito penal, coisa que também a gente ainda na formação técnica do bacharelado em direito ainda não é tão voltado para isso, a gente acaba ainda aprendendo aquele direito penal mais tradicional. A pós vai ter esse objetivo de te atualizar, de te capacitar para essas questões que eu acho que hoje constituem o diferencial aí do advogado. É essencial isso daí, pessoal. Perfeito. Boas observações aí feitas pelo professor Roberto Bejata. Uma consideração ainda nesse assunto, professor, esse aspecto de marketing aí, ele não é singular, ele não é novidade, né? Então, para nós formarmos aí esse novo perfil de advogado atualizado, que é muito importante, vão ter dois perfis de marketing fundidos em um. Como assim? Nós vamos ter um olhar do marketing jurídico, isso realmente repassando, baseado lá no código de ética do profissional, e o marketing agressivo avançado. Esse aí, ele vai se pautar nas técnicas de pesquisa em Google Analytics, Google Ads, porque não é novidade. O profissional, o advogado, ele é empresa, ele precisa prospectar. E como que ele vai prospectar de forma respeitosa aos seus códigos, né? Mas também não pode ficar em detrimento, não pode ficar ultrapassado no mercado. Então, essas técnicas são muito bem aceitas, né? Diversos grandes escritórios atuam dessa forma, mas sempre com aqueles pilares, né? Do alinhamento da profissão, para não ter nenhuma desobstrução das normas que vigoram a profissão do profissional, né? A profissão do advogado. Mas a gente precisa realmente formar gente que goste de se apresentar e seja atualizado, seja bem formado, tá? Então, pessoal, além disso aí, olha que bacana que eu vou falar agora para você. Essa semana, o pessoal que está matriculando está com preço promocional bastante interessante, tá? Porque a gente vai estar perto já de iniciar, a gente precisa realmente trazer as novidades para o mercado. Você estudar conosco, você vai concorrer a 10 vagas em grandes escritórios. Muito interessante porque o pessoal perguntou, poxa, Renan, como assim? Eu matriculo e automaticamente eu já estou nos 10 maiores escritórios? Não, nós vamos estabelecer um sistema de mérito aí pelo desempenho de suas notas, né? Desempenho do seu estudo durante esses 12 meses. Você sabe que está recebendo os e-mails nossos aí? Do nosso lado, nós vamos ter provas depois de cada módulo. Esses módulos vão ser treinados, voltados a estudo de casos, nós vamos elaborar e apresentar para vocês. Mas o mais importante, a oportunidade de você apresentar e até mesmo aprender nos grandes escritórios. Então, em cada pós, em cada turma, os 10 primeiros alunos, por mérito, por nota, vão estar nos escritórios mais renomados dentro da sua região, tá? É um estágio, não é uma obrigação do Sejuma com todos os alunos, mas é uma oportunidade que nós fazemos questão de te dar uma esteira, um passo a passo, um degrau a mais do seu desenvolvimento, tá bom? Então fica aí mais um lembrete, mais uma observação aí, que eu acho uma baita oportunidade. Professor, vamos então comentar sobre a novidade, né? Todo mundo precisa estar atualizado nesse pacote anticrime, todo mundo precisa saber o que mudou, o que não mudou. Mudou alguma coisa lá no penal? Mudou muito mais na parte processual? Que o senhor pode dar uma retocada nos alguns pontos que o senhor acha mais relevante
para agregar e chamar mais a atenção do nosso público aí nas novidades? Bom, pessoal, uma coisa também que eu pretendo fazer, né? A gente vai fazer sempre lives aí recorrentes, né, Renan? Para sempre estar atualizando o pessoal e tudo mais, né? E dentro sempre a gente vai chamar professores para falar de um tema específico e tal. Então, terça-feira a gente já vai ter uma primeira abordagem aí sobre um tema com a professora Adriana Durso. Eu já me preocupando também com essa questão de atualizar, de trazer essa questão sobre as técnicas de investigação e tudo mais, para a gente se atualizar. No dia 28, eu convidei o professor Rodrigo Costa, que é delegado da PF aqui em São Paulo, então é um cara que está muito por dentro dessa questão da persecução penal do outro lado, né, não do lado da advocacia, né, então que é muito importante a gente também ter conhecimento, ele está antenado nessas técnicas mais atuais que vêm aí por conta do pacote anticrime, né, e eu vejo assim, pessoal, o pacote anticrime, ele está assim ainda, vamos dizer, meio que ainda em fase de adaptação, né, a sua incorporação, né? Boa parte dele acabou não sendo efetivamente aprovado, ele acabou sofrendo vamos dizer, uma dilapidação durante o trâmite do processo legislativo, né? Uma novidade muito interessante que existia no pacote anticrime, aliás, existe, era a figura do juiz de garantias, que muita gente estava perguntando, pô, mas o que é isso, juiz de garantias, como é que vai funcionar e tal, que é uma parte do pacote que foi aprovada, né, entrou em vigor quando veio a aprovação da lei, né, ela entrou em vigor, porém, o Supremo Tribunal Federal depois suspendeu a eficácia dessa parte do pacote anticrime, primeiro por 6 meses, numa decisão do Toffoli, depois por tempo indeterminado. Enfim, mas o que era essa figura do juiz de garantias, que pode ser que volte? Eu acho que esse ponto é muito interessante. Basicamente, ali, no aspecto processual, se visava ter, vamos dizer, o fatiamento ali, a divisão de competências, de atribuições de magistrados para a fase de investigação, para a fase de inquérito policial, e depois para a fase processual. Não é? É muito comum, por exemplo, o mesmo juiz que preside ali, vamos dizer, que autoriza as medidas cautelares, medidas probatórias no curso da investigação, depois ele vai ser o mesmo juiz que vai julgar a futura ação penal. Então, imagina, um juiz, ele aprova determina a pedido do Ministério Público uma busca e apreensão, por exemplo, ou uma prisão preventiva, enfim, uma cautelar ou uma forma de busca de provas. Ele está, querendo ou não, naquele juízo, ele está formulando já, vamos dizer, uma análise, ainda que perfunctória, mas uma análise de valor sobre aqueles fatos. Então é muito difícil você separar, vamos dizer, a convicção subjetiva desse magistrado nessa fase, depois com a convicção que ele vai ter que formar, e é uma convicção que tem que ser imparcial, na segunda fase, na fase efetivamente processual, né? Então a ideia do juiz de garantias era ter essa separação para evitar, vamos dizer, a contaminação da subjetiva do próprio magistrado quanto aos fatos, né? Essa que era a ideia. Não é de toda uma novidade, pessoal, essa ideia do juiz de garantias, porque ela já é muito similar ao que se pratica, pelo menos aqui na capital de São Paulo. Aqui a gente tem a figura dos chamados DIPOS, né, que é o Departamento de Inquérito Policial, que basicamente são juízes que têm a competência de decidir medidas no curso da investigação, no curso do inquérito policial. Depois, quando há o oferecimento de denúncia e a distribuição da ação penal, isso vai para outro juiz. Então, isso já era praticado aqui. Por que foi suspenso isso pelo Supremo? Porque a preocupação era em como operacionalizar isso nas milhares de comarcas no Brasil, que são comarcas menores, que tem eventualmente ali um ou dois juízes só na comarca. Como é que eu vou fazer para ter essa separação efetivamente se eu tenho ali só 2 juízes ou um juiz na comarca? Fica difícil. Foi por isso que houve essa suspensão. Mas a ideia por trás é uma ideia muito boa. É uma ideia que é muito difícil. Imagine que você é o juiz. Você decretou,
Por exemplo, decretei uma busca e apreensão ou decretei a prisão preventiva do Renan, por exemplo, falando hipoteticamente, né, Renan? Eu decretei a prisão preventiva do Renan, porque eu entendo que há indícios suficientes de materialidade, autoria, eu entendo que o Renan, lá nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ele oferece risco à ordem pública, por exemplo, e eu, decretando essa medida contra ele, eu mesmo que vou julgar depois a ação penal. Como é que eu separo isso? É muito difícil. Como é que eu mantenho imparcialidade? Então, a ideia do juiz de garantias era essa, né? Essa foi uma baita mudança aí no pacote anticrime, que eu achei que é muito interessante, do campo processual, mas que, por hora, está suspensa, pessoal. E tem uma série de outras que eu acho que ao longo do curso vão ser muito bem estudadas. Eu destacaria a colaboração premiada, o acordo de não persecução penal. No direito penal material, olha que interessante, a pena máxima no Brasil, até então era de 30 anos, não é isso? Agora é de 40 anos a pena máxima aqui no Brasil, né? A pena máxima agora é de 40 anos. Então, essa foi uma outra alteração que teve também aí no pacote anticrime. E tantas outras. Acho que essas foram muitas modificações que vieram, né? Perfeito, professor. Muitas novidades aí, trazendo como um layout de apresentação aqui, preliminar, para pós. Pessoal, realmente são grandes mudanças, né? Se a gente parar para pensar, dar um mínimo de opinião aqui, o mesmo juiz que recebe o inquérito e vai julgar, parece que a gente está na Idade Média, é uma coisa bem retrógrada, né? Não consegue separar as coisas e fica uma opinião extremamente muito formada e muito pessoal. É a minha opinião, né, aqui. Sim. Bom, então, pessoal, nós fizemos aí uma breve apresentação das novidades do curso, daquilo que nós vamos trazer de melhor para todos os nossos alunos, tá? Agora, as inscrições das matrículas estão abertas a nível Brasil. E detalhe, muitas perguntas estão chegando sobre a parte pedagógica. Preciso apresentar o trabalho de conclusão, tá? Como vai ser o trabalho de conclusão? Pessoal, esse tipo de pergunta a gente resolve sempre falar no início, que é o que deixa o aluno um pouco mais instigado, até mesmo hesitado nas dúvidas. Vai ser apenas uma entrega de trabalho de conclusão. Você pode ter um professor escolhido para te orientar? Pode, com certeza. Nós vamos apresentar ali um rol ali dos professores que estão disponíveis para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E outra coisa, nós não obrigamos o aluno a apresentar. Alguns alunos perguntaram, Leandro, Manuel, enfim, o pessoal faz o pedagógico. E se eu quiser apresentar? Nós vamos deixar apresentar. Porque tem alguém que prefere falar, expor mais ideias do que talvez tecnicamente não escreva, né? Com todo aquela vontade, aquele tecnicismo que persuade quando fala. Muito interessante. Então, pessoal, após ela realmente é moldada a novidade, mas tem muito aspecto de experiência e essa oportunidade de você estar lidando, ainda que virtual, que é a nova realidade do mundo, né? Tendo contato aí com pessoas, com grandes mestres aí, com doutos, que muito provável que no curso presencial você não teria tanto acesso assim, tá bom? Então, pessoal, eu digo tanto acesso porque nem sempre na sua região, na sua cidade, teria uma ferramenta, uma possibilidade aí acadêmica enriquecedora, tá? Então, agradeço aí a presença do professor Roberto Bejato. Várias e várias lives vão ser apresentadas semanalmente aqui para os nossos amigos que têm o perfil aí da área do direito penal. Nas outras áreas, pessoal, falando que a novidade também do ano, só fazer uma pitada aqui para o pessoal do previdenciário, né? A mudança, teve a reforma previdenciária, ela é muito nova ainda, tá? Enriquecedora, a área trabalhista que vive constantemente aí, trazendo novidades. Tudo isso no Centro de Ensino Empresarial e Jurídico, o nosso SEJU, para vocês, tá bom? Então, agradeço a presença do professor Roberto Bejato. Na próxima semana, a gente já vem com conteúdo que infelizmente, uma tragédia na realidade brasileira. Os índices mostram isso, né, professor? E nós vamos aí dar o ponto de vista jurídico com a advogada especialista nesse aspecto, tá bom? Pois não, professor.
Perfeito, então, pessoal, agradeço então a oportunidade, fico também à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, estou aqui 100% à disposição e tenho certeza que vai ser uma pós aí muito enriquecedora para todo mundo, para mim é um baita privilégio poder fazer parte aí desse time, muito obrigado mesmo e na semana que vem a gente está de volta. Maravilha, maravilha. Professor, obrigado aí novamente por estar Obrigado. conosco e estar nos atendendo. Um forte abraço para o senhor aí. Agradeço a todos que estão vendo agora ao vivo. Daqui a pouco o pessoal, dentro do seu tempo, vai estar conectando. Agradeço aí as comissões internas da OAB por estar divulgando no Paraná, divulgando no Rio Grande do Sul, divulgando aí em São Paulo e em todos os estados. Muito obrigado pela oportunidade. E lembrando, pessoal, os convênios estão sendo estabelecidos justamente para ajudar nessa nova realidade tecnológica e bem provável também a possibilidade de você estar estudando com um ticket extremamente acessível e fácil para você fazer o convênio e fazer a sua inscrição, tá bom? Um abraço, professor, muito obrigado a todos. Até Um as abraço nossas a todos. próximas lives. Até mais, tchau, tchau. Um abração, tchau.